Olá pessoal, esse daqui é mais uma edição do podcast do MSPI. Dessa vez nós estamos falando com o professor de português Sérgio Mendes. O Sérgio é dono da Cedilha Consultoria, que fica em Araraquara, apresenta o Café de Sábado na Rádio Vox e é um grande conhecedor do historiador Alfredo L. Júnior. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, prazer ter você aqui. Igualmente. Obrigado pelo convite. Finalmente conseguimos tirar o papel, né? Exatamente. Uma hora sai. Pois é. Então, vou começar. Como começou o seu contato com as obras do Alfredo Ellis? Alfredo Ellis Júnior, né? Isso, Alfredo Ellis Júnior. Então, na verdade, eu sempre tive um interesse assim, pela área do romance histórico. Que é uma coisa um pouco relegada, porque a literatura, os estudos literários não se interessam muito por essa parte, e os historiadores não consideram como documento histórico. Então, existe um limbo onde fica o romance histórico. E eu fui para essa parte, comecei a ler uns romances históricos de um cara que se chama Aidano Roriz, que fala sobre o período colonial, e por acaso um dia... E convenhamos que a literatura brasileira carece um pouco desse tema, né? Carece. Então, o único atual vivo que escreve, esse é Aidano Roriz. Ele é de Pernambuco, se não me falha a memória, e ele escreve muito sobre o período holandês. Então, é uma obra bem interessante também. E com esse, por acaso, um dia procurando alguma coisa na internet, eu achei o nome do Alfredo Ellis Júnior. Conhecia assim, muito de ouvido, não sabia exatamente de quem se tratava. Eu comecei a ver os temas, achei interessantíssimo. Falei, poxa, alguma coisa que fala sobre a história colonial de São Paulo. Que é totalmente relegada. Aliás, um problema que a gente tem com estudo de história na escola, por exemplo, a gente vê lá, história colonial, como se a colonização tivesse sido uniforme na América Portuguesa inteira. E não foi. A gente sabe que existia um tipo de colonização no Nordeste, que é onde estava concentrado a economia, o centro econômico da colônia, e o resto, o resto mesmo, que era o fim do mundo. Eu sempre falo que São Paulo, durante um largo período, foi o fim do mundo português. A pessoa queria se esconder, ela vinha para cá. Então, o Ellis ter gastado pena para escrever sobre São Paulo colonial. E é bacana porque ele tem as suas fontes históricas, mas ele romanceia a história para a coisa ficar palatável. Embora eu acho sempre... Não ficar uma coisa muito hermética. Não ficar um assunto muito hermético, muito fechado, só para os iniciados. Exatamente, só para especialistas. A história colonial paulista, existem publicações hoje, mas ela tem esse problema, ela está limitada a círculos que fazem o que querem com ela, porque a gente está aí num período em que a historiografia marxista dominou tudo. A história colonial paulista ela é vista, mas ela é para ser geralmente pisoteada. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Então ele trabalha com esses temas. A única coisa que eu faço um reparo, coitado do Alfredo Ellis, mas eu acho a linguagem um pouco barroca. Ele, como romancista, a roda é meio quadrada, a roda da carroça. Embora isso não tire os méritos do livro, dos livros, né? Dos vários livros. Ele tem pelo menos 5 romances históricos. Óbvio que assim, eu estou falando 4 ou 5 porque eu me dediquei mais ao Amador Bueno, do que os outros. Eu li o Amador Bueno, eu li o Tesouro de Cavendish também, e o Jaraguá. São os 3 que eu tenho conhecimento maior, e aí os textos técnicos dele. Eu diria que ele, como historiador, ele é mais legível do que como romancista. Embora, como eu disse, não tira o valor das obras, que é óbvio, houve um esforço intelectual e é boa, é bom. Só que ele tem o problema da estilística. Como ele floreia um pouco mais que o necessário. Ele floreia, o estilo é pesado, é coisa um pouco congórica, assim, é meio gôngora, mas é muito pesado. Mesmo para o período? Mesmo período. É um português pesado. Mas é um português pesado que... eu não quero
desmerecer a memória dele. Mas mesmo no período é um português assim, fora de linha, digamos assim. Sim, você pode escrever um romance histórico, você não precisa reproduzir, ele é gongórico nessa coisa, o excesso dos adjetivos. Ele lembra até um pouco Olavo Bilac. Em alguns pontos. Então fica pesado por conta disso. Mas de resto, ele é detalhista, ele procura ser fiel ao que ele considera a história, e obviamente, como se trata de um romance histórico, ele põe as visões que ele tem. Sim. Né? Isso, inclusive, é um problema que acontece no Amador Bueno. Né? Por quê? Porque no caso do Amador Bueno, a documentação é escassíssima. Sim. Não tem praticamente nada. O que tem nos arquivos? É um documento, uns documentos, duas assinaturas dele, do Amador Bueno, e se sabe do episódio da aclamação. Aí foi aí que eu entrei com o Elis, porque eu estava atrás de algo sobre o Amador Bueno. Eu achei o livro do Elis Júnior, e do Aureliano Leite. Inclusive eu cheguei a dar no programinha da Rádio Vox, eu fiz um apanhado uma vez sobre esse problema, porque eles veem o mesmo episódio de maneiras totalmente assim, opostas. Enquanto, por exemplo, Elis considera o Amador Bueno como uma figura pusilânime, ou seja, uma pessoa que dotada de pouca força de vontade. Sim. O que o Elis coloca? Ele meio coloca acovardado. Exato. O Elis coloca o Amador Bueno como uma figura acovardada. Então o que acontece? O Elis considera que a aclamação de Amador Bueno seria, na verdade, o pontapé de um reino hispano-americano. Mas isso também, a visão do Elis, por ele ter essa visão do Amador Bueno como um tanto acovardada, não vem um tanto também do separatismo do Alfredo Elis? Vem, justamente. Vem daí. Por quê? Porque o Elis era... Uma oportunidade perdida. Oportunidade perdida. Ele tem, inclusive, ensaios... deixa eu ver se eu consigo recuperar rapidamente. Uma pseudo-oportunidade, né? Porque a gente não saberia o que aconteceria depois, né? Exato. Então, eu até brinquei uma vez, eu fiz um exercício de ficção histórica. Eu não sei se a coisa teria dado muito certo. Eu tenho cá minhas dúvidas. Sim. Deixa eu ver se eu pego rapidamente. Aqui, achei. Ele tem um livro que se chama Confederação ou Separação. Sim. Eu não tive a oportunidade de lê-lo ainda, não consigo achar para comprá-lo. Mas pelo título já se deduz do que ele vai falar. E ele é sempre favorável à separação, né? Sim. Ele deixa isso bem claro no Amador. No Amador isso fica muito claro. Mas isso aparece, essa questão do separatismo do Elis, isso fica muito claro. Sim. Na própria visão que ele tem do Amador Bueno. Oi, desculpa? Na própria visão que ele tem do Amador Bueno. Na visão, como ele pinta o episódio. Sim. Ele pinta como uma revolta popular, de fato. Sim. Que as pessoas ficaram, os paulistanos, na época ainda não se falava paulistanos, né? Quem morava na cidade era paulista. Paulistano é quem estava para o interior. Sim. Houve uma inversão depois de um tempo. Eu sempre lembro das poucas coisas que eu aprendi na faculdade de letras. Tinha um professor muito bom de tradução italiana, de língua italiana, e ele falava isso. Tanto que a gente tem a do Pedro Tax lá, Nobiliarquia Paulistana. Porque é de todas as famílias presentes no território da capitania. Sim. Não só na capital. A capital então era o paulista. Sim. Inverteu. Então, desculpa. Inverteu, né? Uma coisa curiosa. Então, o Elis, o que ele pinta? Ele pinta realmente com uma revolta popular. Ou seja, os súditos, que na verdade eram súditos de Castela, que também não estavam muito bem acomodados dentro daquela situação, e de repente ocorre a restauração em Portugal. Sim. Né? Em 1640. Sim. Finalzinho, 1º de dezembro, né? 1º de dezembro de 1640. A notícia vem chegando aos poucos na América. Demorava meses para chegar aqui embaixo. Demorou meses, tanto que a revolta era o dia 1º de abril. Sim, 4 meses depois. 1641. 4 meses depois. 4 meses depois. 5, né? A gente vai considerar ali. 5. 1º de dezembro a 1º de abril. São 5 meses. Ela veio acontecendo nas cidades da costa e tudo bem, a coisa acontecia normal, né? Aclamava o rei, Dom João IV, etc. Chegou aqui em cima e pegou.
né? Ou seja, a população realmente aconteceu alguma coisa, só que o que aconteceu exatamente a gente fica na mão ou do Alfredo Ellis, ele tem essa visão, ou do Aureliano Leite, que é o autor do outro romance histórico sobre Amador Bueno. Aliás, os livros são quase coetâneos, eles saíram quase ao mesmo tempo. E, de que ano que eles são? Eles são de 36 e 37, respectivamente. Isso, o do Ellis saiu primeiro. O do Ellis saiu em 37, então saiu em 38 o do Aureliano Leite. Engraçado. E nesse do Aureliano Leite, a visão que ele tem do Amador Bueno é um pouco mais condescendente. Não, ao contrário. Ele considera o Amador Bueno uma espécie de herói. Sim. Exatamente, porque ele fala o seguinte, que a ideia, a linha mestra do livro sobre o Amador Bueno do Aureliano Leite, qual que é? É que o fato de Amador não ter aceitado a coroa que lhe foi oferecida, manteve a unidade territorial do país, do Brasil. Então ele considera ele um herói, um abnegado, ele negou, segundo a tese do Aureliano Leite, o que teria acontecido? A capitania de São Paulo teria se descolado e teria passado, na verdade, não como um reino independente, mas teria passado, se não na sequência, imediatamente depois, logo depois, teria passado para Castela, teria passado para a Espanha. Teria sido conquistado pelos espanhóis. Exatamente. Na verdade, ele deixa isso bem claro, inclusive nas figuras dos irmãos Rendon, que eram genros do Amador Bueno. Ele pinta os irmãos Rendon como uma espécie de eles são os vilões da história. Eles eram espanhóis, como o próprio Amador era filho de espanhóis, né? O pai dele era de Sevilha. Espanhol, era de Sevilha, exatamente. É uma visão até interessante essa, porque fica realmente um pouco complicado você imaginar como poderia sobreviver um território de São Paulo naquela época. O reino duas potências. Seria uma coisa complicadíssima. Sem dúvida, sem dúvida. Seria uma coisa complicadíssima. Então, nós ficamos ilhados entre as duas visões. Os dois podem ter razão, os dois podem estar absolutamente errados. Sim, muito complicado. Por quê? Justamente nos falta documentação histórica. Sabe-se que houve a revolta, ou seja, algo realmente... eu ainda fico com a teoria, agora a minha opinião, eu ainda fico com a teoria do nativismo, porque São Paulo, como ela ficou isolada do mundo português, São Paulo era quase um apêndice do mundo colonial português. Então o que aconteceu? São Paulo se governava do jeito que bem queria. Tanto que a gente fala, eu não lembro qual historiador usa, talvez o próprio Ellis, eu não me lembro agora. São Paulo era uma espécie de república de per si. Como o poder constituído português não chegava... Aliás, a gente teve um episódio, inclusive, de um governador expulso a flechada. Não lembro qual é agora, mas uma coisa um pouco grave. Assim. Não sei se você... o governador. Eu não sei se você chegou a ler o do Pompeu de Toledo, a capital da solidão. Não cheguei. Ele trata disso também, do começo da história de certa insubordinação histórica dos paulistas com relação ao poder externo, né? Exatamente. Como a história do governador foi expulso, a história do outro que apanhou, tal, várias outras histórias de emissários do poder central que não eram bem recebidos aqui. Não é exatamente. E aquela coisa, tanto que às vezes vinham éditos do governo português, olha, não pode mais pegar índio, não pode mais fazer as bandeiras. Eles falaram, a gente não pode. Inventava, fazia outra coisa, botava outro nome, botava como colaborador. Bem por aí. Exatamente. Já que a gente entrou nessa linha do romance histórico, o Ellis escrevia essa linha de romance histórico, nem sempre é uma coisa muito aprovada pelos historiadores profissionais, né? Não. E você comentou isso daí no Café ao Sábado, da Rádio Vox, Café do Sábado, da Rádio Vox, no Jaraguá. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, é porque realmente a gente tem um problema grave com a história e que fica aí na questão que eu falei para você, a gente tem a contaminação da historiografia marxista dentro da
da história, do estudo de história hoje, como ele é feito hoje nas universidades, ou como ele é ensinado mesmo dentro das escolas. Existe uma espécie de desconstrução da história. Então, o que acontece? Essa visão que é aplicada aos estudos de história, ela tira o papel, por exemplo, de protagonistas digamos assim, ele tira os protagonistas da história. A história é um fenômeno conduzido pelo povo. Luta de classes também. Exato. Então, o que acontece? Tem essa coisa da desmoralização de vultos históricos. Tudo bem, a gente sabe que Dom Pedro I, por exemplo, ele foi um déspota. Mas eu não digo que ele tenha sido um déspota com a má intenção. Ele sabe que, por exemplo, qual é a ideia de Dom Pedro I naquele momento? Olha, eu preciso manter a unidade do reino, não era nem império ainda, né? Eu preciso manter a unidade do reino. Houve várias, inclusive, revoltas até o começo do Segundo Império, e o Brasil, assim, para nós pesar, né? Ele é um milagre que ele tenha se mantido inteiro esse período. Milagre. Houve várias revoltas. Infelizmente. A Cabanada, do Rio Grande do Sul, Pernambuco. Ou seja, por pouco não se esfacelou. Então, o que acontece? Óbvio, tudo bem, eu tenho... A gente está falando, inclusive, de um viés mais separatista, mas eu acho que condenar Dom Pedro I, por exemplo, o que a historiografia faz? Você pega os livros do MEC, eles pintam as figuras históricas como bufões, como palhaços, como, sabe? Dom Pedro I era o cara que batia na mulher, que Exato, aliás, não faz muito tempo teve aquela bendita autópsia. Não sei se você ficou sabendo. Sim. Na cripta imperial, e de fato a mulher, a dona Leopoldina não tinha um osso quebrado. Nem Dom Pedro II tinha marcas de sífilis nos ossos. Então o que a gente faz? E o pior é que você acha esse tipo de coisa escrita nos livros didáticos. Sem dúvida. Então, você cria todo você cria toda uma lenda. Um espantalho Em volta da história. Aí você tira esse tipo de... tudo bem, Dom Pedro I era déspota, não sei o que lá, era mulherengo, batia na esposa. Aí o que eles erguem? Eles erguem, por exemplo, o que a esquerda gosta de fazer? Erguer gente que ninguém sabe exatamente quem é. Pois é. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Sim. Tudo bem, ele liderou lá, ele governou o Quilombo dos Palmares, só que tinha escravos. Sim. Tem um monte, ou seja, ele governou aquilo com um reino particular. Sim. Então eu não sei a que ponto, na verdade, o que a historiografia marxista faz? Ela cria, entre aspas, revoluções em períodos em que elas não existiram. Sim. Ela insere a luta de classes onde ela não existia. Sim, sem dúvida. Eu acho que eu fugi um pouco da pergunta que você me fez. Não tem problema. Mais ou menos isso daí é um caso que o Hélio sofre, então, por não ser parte dessa panelinha marxista. Exato. Na verdade, o Hélio ele é um historiador à moda antiga. Ele chegou a ser, inclusive, eu estava até pensando nisso outro dia, o Hélio chegou a ser diretor da então FFCL, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ele jamais seria diretor da unidade hoje. Jamais. Ele foi diretor lá. E é esquecido. Por exemplo, eu estudei lá. Eu fui descobrir o Hélio, eu já tinha saído 5 anos da universidade. É lamentável. 4, 5 anos. Ninguém sabe quem é. E aquela coisa, existe um preconceito, eles falam que o movimento separatista é preconceituoso, é xenófobo, mas você quer ver você sofrer retaliação, sofrer as pessoas julgarem você falar que tem orgulho de ser paulista. Sim. Né? Isso é o fim do mundo. Todo mundo pode ser o baiano, tem orgulho de ser baiano. Não estou desmerecendo o orgulho dele. Até uma coisa boa que tenha, né? Exato, o gaúcho tem um baita de orgulho e acho que estão cobertos de razão. Agora, se você fala que você tem orgulho do seu estado, você tem, o curioso é que você tem olhar torto aqui dentro. Sem dúvida. Aqui dentro do estado, de paulistas. Sem dúvida. É aquela coisa, a grande obra da era Vargas foi ter desconstruído o estado de São Paulo. Sim. A identidade que nós tínhamos, que era relativamente forte até então, até a Revolução de 32, ela foi desbastada. Sim. E isso é obra do Vargas. Sem dúvida. Ele começou, não que ele tenha terminado, mas ele é um dos grandes responsáveis por isso. Sim. E assim, e como a gente tem essa perda
desse orgulho, dessa identidade, o Ellis foi no ralo. Sim. Junto com essa visão. Hoje ele é tratado como folclore. As poucas pessoas que tratam do Ellis, eu cheguei a pegar uns trabalhos acadêmicos, eles tratam o Ellis quase como folclore. Eles não consideram o Ellis um historiador assim de direito. Não, porque a historiografia naquela época era muito diferente do que é hoje. O problema da história ela foi reorganizada dentro dessa visão marxista para ser uma espécie de ciência exata. Só que, obviamente, manipulada por quem... Porque tem algum interesse em manipular a história. Então a gente vai, se você assiste, vai em simpósios, esse tipo de coisa, você vê que horror Desculpa. Não, continue. Não, só ia arrematar. Você vê o tipo de horror que é isso. Sem dúvida. É um simpósio desse tipo. Já que a gente começou, já que tocou nisso, acho que seria importante para quem está ouvindo pela primeira vez, quem foi Alfredo Ellis, além do historiador e do escritor? Muito bem. Então, Alfredo Ellis nasceu no finalzinho do século XIX, aqui em São Carlos, aqui do lado. Né? O pai dele, Alfredo Ellis, era cafeicultor. Tanto que a gente tem uma estação aqui, obviamente ela está desativada, que se chama Alfredo Ellis. O pai. Ele em homenagem ao pai. Alfredo Ellis, é óbvio que não tem o pai, que é só Alfredo Ellis, mas por conta do Alfredo Ellis pai. Né? Ele tinha a fazenda de Santa Eudóxia, inclusive se tornou um distrito, São Carlos. Né? Ele lutou na Revolução de 32, né? Se formou advogado, naquela época todo mundo se formava advogado, só que acabou indo pro lado todo mundo, né? O que você tem até aquela brincadeira na peça do França Júnior, meu Deus, como é que chama? Eu não lembro, agora tem uma peça do França Júnior que chega um inglês e pergunta: o ministro da aviação é advogado, o ministro da saúde é advogado, todo mundo era advogado. Né? Então ele me escapa. Como se faz um deputado, eu acho que chama a peça do França Júnior. Não vou me recordar agora. E ele se engajou, ele sempre teve essa coisa na verdade, essa coisa do separatismo paulista, obviamente, não é coisa do Ellis. Ela meio que começa a aparecer com a Revolução de 1842, né? Aqui em São Paulo. Ela tem um ápice assim, um pouco antes da Proclamação da República, com o livro do Alberto Salles. Sim, 1887. E 1887, exatamente. A Pátria Paulista, não é isso? Exatamente, Pátria Paulista. Me lembro mais agora, mas... E desde então, a gente tem um sentimento de eu me lembro da palavra italiana, não sei como é traduzir, mas é appartenenza. Ou seja, de pertencer a alguma coisa. De pertencimento. De pertencimento, isso, ótimo. É que eu acho que pertencimento fica tão artificial, mas é isso mesmo, sentimento de pertencimento. Então Ellis, ele acaba, dentro dos estudos dele, acaba indo para a história, ele meio que coagula esse pensamento. Isso transparece nos textos técnicos dele. Ele tem inclusive é muito famoso, tem uma edição, uma separata, que se chama Amador Bueno e a Psicologia Planaltina. Ali fica bem claro também o pensamento do Ellis. Né? Ele acaba se envolvendo na Revolução de 32, ele luta na Revolução de 32, como Aureliano Leite luta também, pelo lado de São Paulo, inclusive. Apesar de ele ter a visão diametralmente oposta do episódio do Amador Bueno, né? E desde então ele se dedica à docência. Ele foi professor agora FEFELESH, né? Até se aposentar. Aliás, a filha dele é historiadora também. A Miriam Ellis. Ela tem inclusive um Austregélio, eu não sei se ela é casada com algum parente daquele senhor que foi presidente da ABI. Austregésilo de Ataíde. Isso. Não é o nome, né? Então não, esqueça que eu escrevi. Ele chegou a ser deputado também, né? Oi, desculpa? Ele chegou a ser deputado também, né? Sim, ele foi político, bem lembrado, né? Ele foi deputado estadual e foi deputado federal para São Paulo também. Por quantos mandatos? Você lembra disso? Eu acho que foram uns 3, hein? 3 mandatos. Eu acho que foram 3 mandatos. Não posso agora jurar de pé junto, mas acho que foram 3 mandatos. E a partir daí o Ellis desenvolve toda a obra dele, que é uma obra relativamente grande. Só que está totalmente largada
as traças, né? É engraçado que, por exemplo, alguns desses livros, por exemplo, o Jaraguá, principalmente o Jaraguá e o Amador Bueno, eles não têm segunda edição. Eles têm só a primeira edição. São dos anos, que é dos anos 30. O Jaraguá é um pouquinho anterior. O Jaraguá acho que é de 33 e o Amador Bueno é de 37. Eles não têm uma segunda edição, eles nunca foram reeditados. A pessoa tem que ir atrás, ela tem que ir atrás do livro original. Ou seja, você não acha para ler. O Jaraguá, ele é referente ao quê? Sobre a exploração? O Jaraguá é a história do... Na verdade, ele faz um paralelo com a Revolução de 32. São aos irmãos Leme, isso. Sim. A perseguição aos irmãos Leme, eles acham esmeraldas lá no Camapuã. Só que acontece, o governador, que era o Dom Rodrigo César, cresce o olho em cima do que eles acharam, e eles acabam... um deles tinha uma querela assim besta com a justiça. Na época era besta, né? Era um desses crimes de honra. Um deles tinha matado alguém num crime de honra. Coisa pouca. Não, na época é como se fosse sei lá, discussão de uma batida de carro. Oi? Uma batida de carro. Exato, como se fosse uma batida de carro. Porque a legislação era muito diferente. Sim, sem dúvida. Então acontece, o cara falou, eu matei porque... né? Eu peguei o cara com a minha mulher e isso era justificado. Hoje em dia não. E eles, o que acontece? Baseado nisso, o governador, então o governador de São Paulo, acaba prendendo os dois. Na verdade, qual era a intenção? Era se apropriar do que eles tinham amealhado no Camapuã. E isso, o que acontece? Tem o filho deles, que depois também ele vai ser importante, porque ele meio vai querer vingar o pai e o tio, que os dois acabam mortos, né? Um acaba preso, enforcado, e o outro acaba morto meio que em combate, numa emboscada. E nisso, o que o livro faz? No último terço, ele pula para a Revolução. Ele pula para a Revolução de 32, então ele começa da ambientação da Revolução de 32. Ou seja, que lá na parte desse episódio do Camapuã, chega um cara, chega o rapaz que é filho dos irmãos Lemes e fala, eu gostaria que São Paulo fosse um dia um reino separado de Portugal. Aí e era um cara que tinha vindo das províncias do norte, ele diz, não lembro se é o juiz, que raio que era agora, ele fala, nossa, mas nós temos tantas belezas naturais, tantas... o Reino Unido, né, dentro da coroa portuguesa, nós somos muito grandes. Aquele discurso meio... que a gente conhece até hoje. Exatamente. Aquele discurso... vocês vão ficar sozinhos, vocês não têm minério de ferro. Esses dias andou rolando isso aí. Hoje em dia acho que é uma boa coisa, né? Hoje a gente tem que pensar que tem país que não tem nada. Esse discurso meio sentimentalista, né? Que a gente ouve até hoje. Mas a gente não tem desastre natural, mas a gente é tão bonito junto e tal, né? É aquela família que mora todo mundo junto e ninguém tem dente, sabe? Exatamente. Às vezes não. Exatamente. E o que acontece? Aí no último terço do livro, do Jaraguá, é a história do rapaz também, que ele conhece a moça num navio, ele está voltando da Europa, é filho do pessoal de cafeicultores, né? E ele acaba se engajando na Revolução, e uma hora não é o cunhado dele, acho que é um concunhado, alguma coisa assim, que é também das províncias do norte, ele repete o discurso. Mas nós temos a Cachoeira de Paulo Afonso, que nem existe mais, né? Fizeram hidrelétrica em cima. Sim. Não, sim, realmente, nem tem mais Paulo Afonso. Nem tem mais, é que o livro antes, desculpa, bati no microfone. O livro ainda existia, né? Então, nós temos beleza, mas o mesmo discurso. Ou seja, o que ele quer mostrar o Elis? Na verdade, o que o livro é? O livro, além de trazer história, é a grande alegoria. Olha, se passaram aí 400 anos praticamente, e o discurso não muda. Nós continuamos sendo explorados, eles continuam matando as pessoas aqui por qualquer coisa, e a conversa mole é a mesma. Então isso é bem... Mesmo sentimentalismo barato. Sentimentalismo barato, que aliás, é aquela coisa, quem fundou o Brasil foi Dom Pedro I, mas quem consolidou essa ideia de Brasil meio a cuspe, foi o Getúlio. E engraçado que é justo a época
É quase Estado Novo, as vésperas do Estado Novo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E você tem percebido algum interesse pelo redescobrimento do Alfredo Ellis esses tempos? Olha, tirando as pessoas que, por exemplo, têm algum interesse na história paulista, de querer ver a história paulista separada, né, porque a gente só pode falar de história paulista um pouco integrada com o resto da América Portuguesa a partir de 1870, e olhe lá. Sim. Né? Então, eu só tenho visto esse tipo de interesse por gente que queira recuperar alguma coisa dessa história, mas assim, é muito pouca. Muito pouca gente mesmo. É um negócio assim bem limitado. Continua sendo uma espécie de folclore, Alberto Ellis. Sim. Ele continua esquecido. Né? Continua esquecido, infelizmente. Sim. E é um dos grandes nomes que a gente tem da historiografia, parcialmente da literatura também. É que sabe qual é o problema do Ellis? Ele foi escrever esses livros com esse estilo mais rebuscado justamente na explosão do modernismo. Esse grande horror aí que surgiu na literatura brasileira. E o que acontece? Ele acabou ficando obnubilado, ele só foi lido em círculos, mesmo na época. Por isso que ele não tem... Ele não foi um sucesso, ele não foi um sucesso de mercado também. Não, ele não foi um sucesso de mercado na época. Ele ficou restrito a certos círculos, provavelmente círculos mais favoráveis da independência na época, ou que eram antivarguistas, mas ficou limitado também àquela época. Eu acho curioso porque nos anos 70, a imprensa oficial do Estado lançou uma coleção que se chama Paulística. Né? São 20 tomos. Não tem nada do Ellis. Né? Inclusive a imprensa oficial agora, mais em 2006, ela reeditou 5 tomos. E obviamente, se faz parte daquela, também não tem nada do Ellis. Eles reeditaram, aliás, um bom trabalho que eles fizeram foi a reedição de São Paulo no Tempo dos Bandeirantes, do Belmonte. Aí sim, foi um ponto dentro. Mas, por exemplo, ele é ignorado. Mesmo nos círculos mais paulistas, né? Se é que eu posso considerar a Academia Paulista de Letras nesse círculo, né? Tem muita gente que eu não sei, é igual a BL, né? Você não sabe o que o cara está fazendo lá. É ignorado. Ele cai num ostracismo absurdo. O Ellis ele usava até memória recuperada. Mas de uma maneira institucional até. Né? Pelas instituições. Precisava ser reintroduzido. Sim, sem dúvida. Ele é consultado a título de curiosidade, geralmente. Agora, saindo um pouco do assunto Alfredo Ellis, entrando um pouco no Guilherme de Almeida, né? Que é a questão do hino de São Paulo, do poema dos Bandeirantes. Foi adaptado como nosso hino, e até hoje não foi, se não me engano, na época do governador Abreu Sodré, né? Isso, foi 70 e... Não, foi 67, se não me engano. 67, mas se é a lei de 74. 74. Acho que era o Laudo Natel já, não é? 74 voltou ao Laudo Natel de novo. Exato. Só que não tem melodia até hoje, melodia definitiva. A gente tem um problema grave, porque... O que você descobriu com relação a isso? Então, a letra, obviamente, é do Guilherme de Almeida, só que o que acontece? É um poema. Guilherme de Almeida, ele era um sonetista incrível. Sem dúvida. A gente tem livros de sonetos do Guilherme de Almeida, é um negócio realmente coisa fina. Agora, no caso do poema dos Bandeirantes, o hino aos Bandeirantes, o que acontece? É um poema em verso livre. Sim. Ele não tem corpo para ser posto numa música e outra, ele é muito complexo. Sim. Então o que acontece? Nós temos, na verdade, 3 melodias. Tem a do maestro Spartaco Rossi, que é geralmente a que a polícia militar executa. A gente tem 3 versões de música para o hino. Tem a do Spartaco Rossi, que geralmente é tocada pela polícia militar. Então quando a polícia militar toca, que acho que ele era sargento da PM, se não me falha a memória. Ou da Força Pública na época. Provavelmente era Força Pública na época. Força Pública, né? Tem a do Sérgio de Vasconcelos Correia, né? E tinha uma terceira que não tinha gravação em lugar nenhum. E por acaso a filha do compositor entrou em contato comigo. E a dona Mônica caiu, aliás, eu sempre agradeço a ela por ela ter me passado a gravação e eu ter podido dar publicidade à gravação. A versão que tem está no meu perfil, inclusive. Que é a única versão que tem disponível. Que é a do professor Mozart caiu. Sim. Se não me engano, ele é
não sei se São Caetano, é do ABC ali, eles são do ABC, né? Uhum. O problema das três, eu conheço as três, o problema é assim, eu não sou músico, tá? Eu vou falar meio de orelha agora. Uhum. Eu acho que nenhuma das três conseguiu dar uma expressividade para ele, porque a letra não é para ser cantada, aquilo é para ser declamado. Sim. Aquilo não é um poema para ser, não é música, ele não tem forma de música para uma canção, muito menos para um hino. Então, apesar dos três esforços serem louváveis, dos três músicos, acho que o maestro Espartaco já é falecido, o professor Sérgio vive no Guarujá, o maestro Sérgio vive no Guarujá e o professor Mozart vive no ABC. Eles são dois, inclusive existe uma certa rusga entre eles por conta dessa questão. E o que acontece é o seguinte, foi feito no começo dos anos 80 foi feito um concurso. Sim. Né? Foi feito um concurso e teve inscrições, inclusive. Eu sei que a versão do maestro Sérgio e do professor Mozart fizeram parte desse concurso. A do Espartaco eu não sei se ela é anterior. Né? E o que acontece? O concurso, na verdade, foi dado como inconclusivo. Ele não terminou. Qual foi a desculpa oficial? Nenhuma das melodias tem como é que fala? Qualidade. Tem a expressividade, não é qualidade. Eles evitaram pegar no ego dos compositores. Nenhuma das composições tem a expressividade que se procura para o hino do Estado. Então, na verdade, o problema não é nem a música em si, ela começa na letra. Sem dúvida. Aliás, uma coisa que eu apoio bastante, o MSPI nesse caso, é a adoção do hino constitucionalista. Sem dúvida, é uma coisa para o hino do Estado. É uma coisa que é muito cara, nossa, porque o hino é a cara do Estado, né? Exatamente. E quando você não tem um hino que seja fácil, que seja um hino de verdade... Seja um hino de verdade. As coisas porque, por exemplo, com relação à nossa identidade, né? Exatamente. Porque o que acontece? O Guilherme, ele fez o poema, ele não fez pensando numa música. Sim. Porque, por exemplo, ele fez isso na canção Expedicionário. Sim. E a coisa ficou redondinha. Sem dúvida. Ou seja, ele sabia fazer. Né? Só que o que acontece? No caso desse hino, eu não sei por que foi escolhido esse poema. Até hoje não me entra na cabeça. É isso daí que eu ia exatamente perguntar. De quem foi a brilhante ideia de escolher esse poema? Pois é, a gente sabe que tem aquela lei de 67. Sim, na época do laudo do Abreu Sodré. Né? Na época do Abreu Sodré, a lei está aqui, ó. Lei Estadual número 9.854, 2 de outubro de 67. Foi de algum burocrata, pode ter certeza. Sim. De alguém que não entende muito, achou uma letra, deve ter mandado a equipe, olha, procura alguma coisa aí. Estamos sem hino até agora, acha alguma coisa aí e mete no lugar do hino. Foi o que aconteceu, exatamente. E a gente tem a ratificação dessa escolha com a lei de 74, aí sim no governo do Laudo Natel. Sim. Mas por conta disso, aí você tem o concurso acho que foi em 80 ou 81, ou seja, foi no governo do Paulo Maluf. Sim. Né? Mas ele foi inconclusivo. Né? Até hoje, inclusive, eu sei que a dona Mônica Caiu, ela de vez em quando ela entra em contato com o pessoal na Assembleia para ver se desenterra, para ver se faz alguma coisa, mas não existe interesse. Não existe interesse. A gente sabe que as assembleias legislativas, por conta desse federalismo brasílico sem vergonha, elas são zonas de sombra. Sem dúvida. Então, quando o político ele não quer fazer muita coisa, ele tenta se eleger deputado estadual. Ele sabe que ali não acontece muita coisa, por mais que eles digam que não. A gente sabe que é uma zona de sombra, muita coisa acontece. A gente se preocupa muito com as câmaras, né, que estão perto da gente, e com o Parlamento da União. Sim. Só. Vê se alguém fala da Assembleia Legislativa do Estado. Nossa, quase nada. Quase nada, pois é, né? A gente tira isso pela imprensa, pelas pessoas mesmo. O cara é deputado estadual? Aí a pessoa, mas fica em Brasília? Não, eu fico em São Paulo. Deputado estadual. Aliás, uma coisa que eu acho uma grande perda, eu sei que não tem nada a ver com nada, foi a gente ter perdido o parlamento bicameral que a gente tinha. Sim, sim. Antes de 1970. A gente tinha o Senado do Estado. Sim. Era uma ideia bem interessante, né? Sim. A gente tem esse modelo aí que é o modelo bolchevique, né? A Câmara Única. É o modelo bolivariano, né? É o modelo bolivariano. Foi o que aconteceu na Venezuela, né? Sim,
sim. Eles extinguiram o Senado. E, aliás, que eles estão loucos para fazer aqui também. Sim. É uma coisa que nós, a maioria de nós do MSPI, somos totalmente favoráveis no futuro, é um parlamento bicameral. Bicameral, mas tem que ser. As grandes democracias, elas têm parlamento bicameral. Sem dúvida. Uma coisa, parlamento unicameral é uma coisa muito arriscada. Exatamente. Uma coisa muito arriscada. A gente vê isso no nosso caso aqui, sim. No caso brasileiro, né, ao qual nós ainda estamos vinculados. É problemático demais. Sim. Às vezes é o Senado que segura alguma coisa que a Câmara passa. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas sempre é bom ter uma corte revisora acima da outra, com poderes distintos, com uma Câmara alta, né? Exatamente, com responsabilidades distintas, com mandatos distintos. Sempre isso daí eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora eu vou entrar numa questão que eu discordo de você em gênero, número e grau. Eu já sei qual que é, inclusive. É a monarquia. Que, inclusive, na nossa entrevista, eu até dei uma cutucada para os monarquistas do nosso movimento, né? Você apoia a separação de São Paulo, mas também é monarquista, um simpatizante do sistema monárquico. Como você concilia essas duas coisas inconciliáveis? São inconciliáveis, exatamente. Então, eu vou ser sincero com você, Luiz. Na verdade, assim, eu acho que, óbvio que a meta maior é a separação e a República de São Paulo. Mas eu acho o seguinte, pelo que eu conheço, tanto que, na verdade, eu acho que eu me vi primeiro monarquista e depois separatista. Inicialmente, no começo da minha desformação marxista, eu deixei de ser socialista, qualquer porcaria que eu tenha sido antes, eu caí primeiro para a monarquia. Por quê? Porque tem um lado mais tradicionalista. E é fato. E eu respeito, eu acho gente muito séria. Os Bragança, os Orleans e Bragança, eles são gente muito séria. Dom Luiz, Gastão, Dom Bertrand, eles são gente muito séria. Sim. Aliás, o Dom Bertrand, ele tem um livro... Mesmo quem é anti-monarquista como eu, isso daí não é. Exato, a gente acaba reconhecendo. Né? Eu acho que assim, o Brasil, como o Brasil, talvez ele tivesse algum futuro com a coroa. Então é o que acontece. E outra, eles têm uma vertente federalista também. Que as pessoas pensam que vai restaurar a monarquia, vai voltar ao poder moderador. Não é nada disso. Algo absolutista, tal. Não. É que, na verdade, em tese, assim, não é que nunca foi. A gente tinha um absolutismo disfarçado. Sim. Né? Porque existia, inclusive, uma ideia de federalismo dentro do próprio império. Porque a gente tinha, por exemplo, a ideia do parlamento provincial. Sim. Né? A gente tem, inclusive, o Prudente de Moraes, ele foi deputado provincial. Né? Então, o que acontece? Houve problemas, por quê? Porque teve aquele começo de desagregação. Aí Dom Pedro I colocou uma Constituição, de fato, outorgada, né? De 1824, e realmente acabou pesando, acabou depondo muito contra a instituição monárquica. Mas a gente teve um outro monarca, que foi Dom Pedro II, que foi o melhor governante que esse continente já teve. Não, isso daí foi o maior governante que o Brasil já teve. Isso daí eu não discordo de você. Isso daí eu não discordo de você. Não é? Ele foi realmente... Então o que acontece? Eu acho que só o Brasil, que a gente conhece hoje como Brasil, ele só teria futuro realmente na mão da monarquia. Como a chance da monarquia retornar, infelizmente, é mínima, eu acho que cada um tem que pegar sua mochilinha e seguir o seu caminho. Família uma hora desagrega, a gente casa, sai da casa do pai, né? Não quer dizer que a gente não vai ter contato com os parentes. Não, sem dúvida, muito pelo contrário. Porque as pessoas têm que entender. As pessoas acham que vocês querem fechar a fronteira, vocês querem sei o que lá. Vocês querem ver a Coreia do Norte. Exato, não, o que a gente quer, se defende, o que eu defendo, é o seguinte. Que nós defendemos. A gente tem que ter, nós defendemos, exatamente. A gente tem que ter o direito de administrar as nossas coisas dentro de casa. Não ter uma estrutura pseudo-federativa que tudo termina em Brasília. Sim. Sabe, é problema nosso, resolvemos aqui. Sem dúvida. Eu sou muito a favor do separatismo, principalmente por conta dessa coisa da autonomia. Sem dúvida. Que a gente já existe um regime federativo. Isso é regime federativo para o Papa ver. Ninguém acredita. A gente tem Constituição Estadual para quê? Para dizer que a gente tem a bandeira, que tem o brasão e que tem o... Para dizer um hino que não tem música.
E o hino que não tem música, e o funcionário público estadual tem aquele quinquênio. Exatamente. Para isso que existe a Constituição Estadual. Então é ridículo. A gente não tem autonomia em matéria penal, não tem autonomia em matéria ambiental, não tem autonomia em nada. Sem dúvida. Autonomia fictícia. Né? Nem como a gente, por exemplo, poderia ser uma lei, por exemplo, estadual, como os municípios vão se organizar. Vai ter categoria diferente no município, é coisa que precisava ser vista aqui em São Paulo. Sim. A gente tem a capital, que tem 12 milhões, e a gente tem Borá. Tem 800. Tem 800, exatamente. Então, sim, exatamente. É a mesma lei para São Paulo e para Borá, o que é um absurdo. Exato, e em tese, são municípios dos dois. Sim. A gente deveria ter graus de autonomia de acordo com a população. Porque, tudo bem, eu não sou contra um município de 800 habitantes existir, mas ele tem que ter regras mais restritas. Sim. Né? Porque são 800 pessoas, dificilmente vai ter especialista em tudo ali. Sem dúvida. E voltando um pouquinho ao assunto monarquia, no cenário de São Paulo independente, você ainda se manteria um apoiador da monarquia ou se converteria ao republicanismo? Eu acho que... Qual seria o meu mundo ideal? Que a gente se separasse, que o Dom Luiz não, porque ele acaba sendo chefe da Casa Imperial, mas que o Dom Bertrand assumisse o trono paulista, coroa de Amador Bueno. Olha só, né? Mas eu sei que isso é impossível de acontecer, porque eles têm uma linha que eles vão tratar isso como inadmissível e eu respeito a opinião deles. Sim. Né? Mas seria o sonho, assim, poxa, monarquia, o reino de São Paulo seria fantástico, né? Seria fantástico. Aí as pessoas falam, mas São Paulo é pequenininho. Puxa, a gente tem o tamanho do Reino Unido. Sim. Não é em tamanho, em área territorial. Então eu acho totalmente possível a independência, né? É pena que o Dom Bertrand não vai aceitar a coroa, mas isso seria a minha utopia, né? Para nós, eu acho ainda bem que ele não aceita. Então, vocês eu entendo também, né? Mas eu acho que a independência já seria de bom tamanho. Né? Eu vou ter que me contentar com a independência. Você não ficaria triste em viver na República de São Paulo? Não ficaria, não. Bom, então eu acho que nós já terminamos, já abordamos tudo que tinha para ser abordado. Sérgio, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço o convite a você, ao professor Júlio. Qualquer coisa... Professor Júlio é um grande fã da sua pessoa, um grande fã dos seus trabalhos. E igualmente da minha parte também. E, enfim, é um prazer nosso. Esperamos conversar mais vezes, inclusive conversar pessoalmente, seja aqui ou seja em Araraquara. Opa, estou disponível. A hora que vocês vierem para cá, ou por acaso, eu vou pouco à capital ultimamente, né? Mas a gente pode sim conversar. Pessoal, esse foi mais um podcast do MSPI e encerramos por aqui. Até aguarde as próximas edições e boa noite.